Olá, aluno! Eu sou Ana Iris Ramos, sua professora de Direito Processual Civil. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje abordaremos o princípio do duplo grau de jurisdição e o princípio do juiz natural, princípios basilares aí do nosso processo civil. Iniciando, sem mais delongas, vamos começar pelo duplo grau de jurisdição. Este princípio, ele é meramente o nosso princípio de recorrer, é o nosso jus esperneandi, como nós dizemos, é o nosso direito de espernear, de nos contrariarmos de uma decisão que foi proferida em primeira instância. Então, ele tem a finalidade de garantir a realização de uma nova análise, de um novo julgamento por parte de um órgão superior que vai ali a reavaliar se aquela decisão que foi proferida em primeira instância, ela deve ser mantida ou se ela deve ser modificada com base nos direitos pré-estabelecidos e vai ser reanalisada por um órgão colegiado para evitar erros. Trazendo o contexto histórico desse princípio, esse princípio aí tem herança no direito grego e romano, que trazia essa insatisfação eterna aí nos julgamentos por parte dos vencidos, e no Brasil nós temos aí origem nas ordenações filipinas, sendo uma herança dos nossos irmãos portugueses, que bebiam aí da fonte do direito romano e canônico. Este princípio não está expresso em nossa Constituição Federal, tá? Mas ele está implícito com base em 3 direitos previstos em nossa Constituição. São eles o direito da existência de tribunais com competência recursal, o direito da ampla defesa e o direito do devido processo legal. Nessa previsão expressa de existência de tribunais com competência recursal, previstos entre os artigos 92 e 126 da nossa Constituição, se existe o direito, se existe a competência de tribunais recursais, é porque previamente nos é dado o direito de recorrer. Senão, não faria sentido termos os tribunais recursais. Na ampla defesa, essa previsão é implícita. Por quê? Porque o recurso ele faz parte de um dos artifícios que é dado a defesa da parte. Então, em seu artigo 5º, inciso 55, está previsto o direito de ampla defesa e o direito de recurso. Esse direito, ao se utilizar do duplo grau de jurisdição, ele está abarcado aí, amparado pelo princípio da ampla defesa. E também está amparado pelo devido processo legal em seu artigo 5º, inciso 54 da nossa Constituição, onde o devido processo legal traz regras pré-estabelecidas e o recurso e os prazos recursais fazem parte dessas regras pré-estabelecidas para que o processo ele ocorra da sua forma legal e legítima e assim ele seja considerado um processo válido. Apesar dele não estar expresso em nossa Constituição Federal, ele está expresso em legislações internacionais, dos quais o Brasil faz parte. São elas o Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 8º, e também possui previsão no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 14. Fica a dica, porque o princípio do duplo grau de jurisdição traz o direito de um único reexame da matéria de fato ou de direito. A possibilidade de recursos ao Tribunal Especial, o recurso especial no caso do STJ e de um recurso extraordinário no caso do STF, não se trata de uma manifestação do duplo grau de jurisdição. Para saber determinar quem será o órgão que irá julgar em segunda instância, primeiro precisaremos definir quem será o órgão julgador de primeira instância, e isso será definido pelas regras do próximo princípio, do princípio de juiz natural. Recapitulando,
O duplo grau de jurisdição, na prática, na veia, primeiro nós teremos um direito atacado, ofendido, e aí nós temos esse direito de bater ali na porta do Poder Judiciário. Quando a gente bate na porta do Poder Judiciário, nós vamos ali ao juízo de primeira instância, de primeiro grau. Então, nós vamos, por meio deles, até as varas, as seções judiciárias, as juntas, e teremos decisões monocráticas que serão dadas por apenas um juiz. Insatisfeitos dessa decisão de primeiro grau, nós temos, por meio do princípio do duplo grau de jurisdição, nós vamos recorrer a um órgão colegiado, ao segundo grau, que fará a reanálise, a revisão desta primeira decisão, dessa decisão de primeiro grau. Esta reanálise, portanto, será feita por um órgão colegiado de um grupo de juízes e será feita por um tribunal de justiça estadual, ou um tribunal regional federal estadual, um tribunal regional do trabalho, tribunal regional eleitoral ou tribunal regional militar. O próximo princípio é o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural estabelece as competências. Quem irá julgar o quê? Então, ele traz regras objetivas de definição de competências. Para quê? Para garantir a independência e a imparcialidade do órgão julgador. Então, você precisa previamente saber quem vai julgar cada demanda. Trazendo o seu contexto histórico, nós vamos aí, esse princípio, ele vai ter sua origem aí na Constituição Inglesa de 1215 e também na Lei Francesa de 1790. Este princípio, diferente do princípio do duplo grau de jurisdição, está expresso em nossa Constituição Federal e possui duas vertentes muito importantes. A primeira vertente é com relação à definição que nós fizemos anteriormente, de que precisa ter uma definição prévia, com base em regras objetivas, uma previsão legal, e esta previsão ela será feita com base na pessoa que será julgada, na matéria que será julgada e no local que será julgado. Esta previsão está expressa no artigo 5º, inciso 53 da nossa Constituição Federal, que determina que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. A segunda vertente do princípio do juiz natural, ela está prevista no artigo 5º, inciso 37 da nossa Constituição, que determina que não haverá juiz ou tribunal de exceção. É vedado os tribunais de exceção, os juízos ex post facto, ou seja, estabelecer um juízo de julgamento após a constituição de um fato é vedado pela nossa Constituição. Um tribunal de exceção, o mais conhecido de todos, é o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg foi um tribunal dos vencedores contra os vencidos da Segunda Guerra Mundial. Então, esse tribunal ele não existia, ele foi constituído após a guerra, após a Segunda Guerra Mundial, com o único objetivo de julgar os vencidos da guerra. Então, como vocês acham que este tribunal, que foi gerado dos vencedores contra os vencidos, que não existia antes, que foi criado para julgar especificamente este fato, ele iria ser imparcial? Então, por isso é que a nossa Constituição, ele veda completamente a existência de tribunais de exceção, para que a gente consiga atender primordialmente o princípio da imparcialidade dos julgamentos. Para quê? Para que a gente ao máximo consiga exercer a justiça nos julgamentos. Então, recapitulando, o princípio do juiz natural, ele vem para definir competências prévias dos julgadores, as competências de quem vai julgar o quê. E estas competências serão definidas por questões de pessoa, matéria e local, e será vedado tribunais de exceção. Então, agora, você conseguiu entender a importância dos princípios do duplo grau de jurisdição e do princípio do juiz natural? Vocês veem como eles são importantes para exercer a nossa cidadania. Então, fique coladinho conosco
e fiquem com a gente até a próxima aula.